Buenas. Vocês sabem o que é uma tempestade perfeita? Pois a tempestade perfeita, ela é um conceito que vem da meteorologia. Os meteorologistas dizem o seguinte: quando se forma uma massa de ar quente de baixa pressão de um lado, por outro lado, uma massa de ar frio de alta pressão, e encontra um ambiente de umidade, normalmente trazidos por estruturas de furacão, essas coisas todas, se forma a tempestade perfeita. Perfect storm. É assim que os ingleses chamam. E este conceito foi trazido para a política para demonstrar a confluência de circunstâncias capazes de criar as situações ideais para uma grande confusão, para um grande cataclismo. Pois as tempestades perfeitas, elas são isso. São episódios raros, mas são episódios que acontecem na nossa existência. Por que eu estou falando isso? Desde janeiro eu venho dizendo que o governo Bolsonaro tem trabalhado incansavelmente para que as condições da formação de uma tempestade perfeita aconteça no Brasil. Dias desses, na Folha de São Paulo, houve uma entrevista dada por um empresário brasileiro, um capitalista, que é o proprietário, o maior acionista do Grupo Pacífico, chamado Lawrence P. É um capitalista investidor. Lá pelas tantas ele diz o seguinte, ele diz a seguinte frase, aspas: estamos à beira do abismo, fecha aspas. Aqui no YouTube vocês vão encontrar falas minhas sobre isso desde janeiro, usando esta expressão, tempestade perfeita. No Facebook vocês vão encontrar essa expressão. Desde janeiro eu venho escrevendo isso. O cara vem construindo, pouco a pouco, as circunstâncias que, confluindo, poderão sim formar a tempestade perfeita. E agora um empresário importante, que tem uma formação intelectual muito importante, vem e diz a Folha de São Paulo, com todas as letras: estamos à beira do abismo. Pois bem, quem é Lawrence P? Lawrence P, na década de 80, se aliou a forças de centro-esquerda, buscando o estabelecimento de fundamentos econômicos modernos para o capitalismo brasileiro. E assim ele permanece até o começo do primeiro mandato da presidenta Dilma. E ali ele rompe com o PT, rompe com essas estruturas que estavam no poder. Por quê? Porque exatamente os fundamentos econômicos do capitalismo brasileiro começavam a ser comprometidos. Então, essa é a brevíssima notícia de quem é Lawrence P. Procurem que vocês vão ver quem é esse cara. Pois vejam como é que funciona o governo Bolsonaro. A partir de uma convicção que na ciência política nós podemos colocar, também tem um vídeo meu sobre isso, como uma estrutura populista de direita, eles procuram romper todo o processo de interlocução entre governo estabelecido, o establishment, e o povo. Eles procuram romper com as mediações que existem entre esses dois estágios da relação política, porque eles compreendem que a relação se dá diretamente, ou deve se dar diretamente, entre o líder e o povo. Pois bem, a pauta do populismo de direita é notadamente uma pauta de costumes, é uma pauta moralizante. Está aí a conversalhada deles sobre os comunistas. Está aí o Cloaca de Carvalho falando que os militares são comunistas. Está aí o Cloaca de Carvalho falando contra Mourão e os generais que compõem o governo Bolsonaro. Está aí. Quem quer ver, que veja. Mas não só isso.
O fundamento econômico do capitalismo brasileiro está sendo destruído dia a dia. Ontem, dia 22 de abril, se divulgou o oitavo índice que demonstra a queda do PIB brasileiro e das previsões sobre o PIB brasileiro. Oitava. Os índices de desemprego voltam a crescer. Ataques sistemáticos ao Poder Judiciário. Ataques sistemáticos ao Congresso Nacional. Ataques sistemáticos à representação de empresários e de trabalhadores. Vejam as falas do Paulo Guedes sobre o sistema S. Porque se eu falar aqui de sindicatos, de trabalhadores, vão dizer que eu estou falando isso só porque eu sou comuna. Não. Eles estão atacando a representação empresarial também. Olha, a tal de nova política, ela é a forma de desconstituir os parlamentos como interlocutores da relação entre a sociedade e o governo ocupado pelo Poder Executivo. Então, quando a gente diz que a tempestade perfeita está sendo formada, é porque estas circunstâncias, elas estão sendo trazidas para um mesmo palco. Elas estão sendo trazidas para um mesmo espaço. E isso está aí para ser visto. Eu não sou idiota, eu não sou um imbecil para querer que o Brasil vá à bancarrota. Não. Mas eu não sou também um idiota e um imbecil para não ver que estas condições começam a se estabelecer. E se vocês pensam que estas condições ocorrem somente e nascem somente a partir de Bolsonaro, não. Vejam setores do Poder Judiciário, vejam setores do Ministério Público Federal, setores do funcionalismo público. Este populismo de direita, ele trabalha com uma pauta de costumes. Vejam os discursos da Damares, esta caricatura, que é ministra da Cidadania. Não é cidadania, é ministra de sei lá o que é. Vejam as trocas de ministério na educação. Vejam o domínio do Cloaca de Carvalho sobre o Ministério das Relações Exteriores, inclusive com a possibilidade de nomear o embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Vejam a relação de credibilidade que vai sendo desconstruída internacionalmente. E o que isso pode significar para o agronegócio brasileiro ou para o mercado de commodities, que é o que sustenta e tem equilibrado a balança comercial brasileira. Então, esta confluência de fatores, ela pode levar, sim, a uma venezualização do Brasil. Eu já vi jornalista falar sobre isso. Sério. Eu vi agora um empresário capitalista sério falar sobre isso. A boca pequena nas federações de empresários também já se fala sobre isso. Qual é o problema? O problema é que um país do tamanho do Brasil e com as dimensões continentais que ele tem, com determinadas fragilidades macroeconômicas, se isto acontecer, se esta confluência estabelecer a combinação, será o abismo. Não vou nem falar sobre o processo interventivo direto da Presidência da República na questão do mercado de combustíveis. E numa relação onde eles apostam equivocadamente num privilégio com os caminhoneiros. Dada a dica, pensem, reflitam. A situação ela é grave e eu não estou sendo um catastrofista. Várias pessoas têm falado sobre isso. Pensar não deveria fazer mal, muito menos na quadra histórica em que andamos. A tempestade perfeita, ela pode acontecer. Abraço e até a próxima.